Olá, sejam muito bem-vindos ao canal INSS Simples com a doutora Aline Costa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar de perícia no INSS. 5 erros que fazem você perder o benefício mesmo estando doente. É muito dura essa realidade, não é verdade? Então vamos lá? Se você vai passar por uma perícia, teve o benefício negado, assista esse vídeo até o final, ok? Deixa eu me apresentar antes. Alguns já me conhecem, eu sou a doutora Aline Costa, eu sou especialista em direito previdenciário, tenho um escritório nessa área e lido todos os dias com benefícios negados. Não por falta de direito, observe isso, mas por erro muitas vezes na perícia. Não é sempre por esse motivo, mas hoje eu quero tocar nesse ponto com vocês. Espero poder ajudá-los. Eu vou mostrar os erros mais comuns para que vocês realmente estejam mais preparados, porque eu sei que de fato, se você vai estar numa perícia, é porque você realmente está doente, ou de forma temporária, ou de forma permanente, não é verdade? Então vamos juntos? Vamos lá! Primeiro eu quero localizar vocês dentro de um contexto jurídico. Pessoal, a perícia do INSS ela foi estabelecida por qual motivo, né? Ela está na lei, então a perícia do INSS ela existe para avaliar a sua incapacidade laborativa. O que é isso, doutora? A sua incapacidade para o trabalho, seja ela temporária, seja ela até permanente. Conforme o que? Nós temos uma lei previdenciária que é a 8.213 e nós temos diversos decretos, como o 3.048, ok? O problema, pessoal, é que a perícia ela se baseia no que está nos documentos e no que o segurado informa no dia da perícia. Então tome cuidado porque ele vai cruzar o tempo todo essas informações. Eu acho que é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Vamos lá? Eu separei aqui por erros. Tá? Os erros que eu encontro mais comuns aqui ouvindo no escritório. Erro 1. Laudo sem fundamento técnico. Nós sabemos que quando você vai dar entrada num pedido, seja por 135, seja no seu próprio aplicativo, você tem que apresentar um laudo, correto? Muito bem. Pois é, mas você geralmente, pessoal, primeiro erro, laudo sem o CID. Nós sabemos que existe uma nomenclatura, tá? Que é o CID, que o médico coloca no seu atestado, que vai dizer do que você está sofrendo. Gente, isso é fundamental, essa informação não pode faltar. Acredite, eu pego muito aqui no escritório desse erro, isso não pode acontecer. Então, laudo sem CID, vocês não vão errar mais. Aconteceu, volta no médico antes da perícia e pede para que ele classifique a doença, coloque o CID. Então, primeiro erro, porque se ele não tem o CID, pessoal, como é que o perito vai saber a descrição da incapacidade? Outra coisa que é um erro, um prazo. Ele tem que ter um prazo de afastamento, seja temporário ou seja definitivo. Porque senão, pessoal, não sustenta a ideia do benefício. É claro que nós sabemos que a lei deixa claro que o perito decide, mas você precisa ter esse instrumento, você precisa ter esse atestado, você precisa ter esse laudo. Então, erro 1, jamais sem o CID, sem a classificação da sua doença e jamais sem o tempo de afastamento, seja ele temporário, seja ele permanente, ok? Perfeito. Então, pessoal, o perito, eu quero que vocês saibam que ele avalia a incapacidade, ele está te observando se a tua incapacidade ela é total ou temporária para o trabalho que você tem habitual. Então, ele vai relacionar a atividade que você exerce. Exemplo, tá? Só um exemplo, tá? Se você é motorista, ele vai tentar relacionar, por exemplo, a incapacidade que você está apresentando com a sua atividade. Então, tome cuidado também, né? Nesse momento, para que você tenha um laudo bem embasado, né? Ou seja, bem escrito pelo seu médico, né? Com toda a descrição possível. Isso vai te ajudar muito, acredite, ok? Pessoal, cuidado, porque doença não é necessariamente sinônimo de incapacidade. Então, a gente precisa estar atento na perícia exatamente para poder fazer essa comprovação. Porque eu tenho certeza, eu volto a dizer, se você está lá diante de um perito, que não é algo fácil, é porque você está precisando, você está doente, você provavelmente está com dor ou, né, com uma questão que está ali pedindo. Você não está ali à toa, eu tenho certeza disso. Então, estou tentando ajudá-los exatamente nesse caminho, uma caminhada de sucesso. Erro 2, vamos lá? Documentação incompleta ou desatualizada, fatal, tá? Chega para uma perícia com laudo antigo. Não cometa isso. Você pode até levar laudos anteriores, que mostra que você vem com uma incapacidade já há bastante tempo.
mas você tem que ter um laudo atual. Por favor, não cometa esse erro. E outra coisa, pessoal, toma cuidado. Muitas vezes você vai para a perícia, separa seus documentos, que é necessário. A perícia muitas vezes exige isso. Já vem na observação, não é isso? Quando você agenda. E você leva exames que não conversam com o diagnóstico. Tome cuidado com isso. Se o exame não está mostrando aquela incapacidade laborativa, aquela incapacidade para o trabalho que está no laudo, se não tem relação, não tem por que você levar. Não tem por que ela estar na sua pasta, por exemplo, ok? Não pode ser, pessoal, um documento genérico. É um atestado ali genérico, né? Fulano está com isso. Não. Tem que ser detalhado. Doutora, mas tem que ser. Peça ao seu médico, você tem capacitado. Explique que você vai passar por uma perícia. O perito, ele está fazendo uma avaliação técnica, médica, mas técnica. Ele precisa ter descrição de que você tem o CID, você tem aquela doença e o que isso está gerando de incapacidade para a sua vida, seja de forma temporária ou seja de forma permanente. Tudo bem? Então, nada de documentos muito genéricos por parte do seu médico. Isso vai enfraquecer o seu pedido diante do perito. Então, se não está documentado, ou seja, se não está lá escrito, pessoal, não existe para o INSS. Grave isso. Não adianta você saber, não adianta o seu médico saber. Tem que estar documentado, tem que estar por escrito. Vamos ao erro 3? Fala errada na perícia. Fiquem atentos a esse ponto. Eu vou tentar ajudá-los um pouco nessa caminhada. Muita gente perde o benefício na própria fala, porque ali o perito está avaliando o seu histórico, o seu laudo, os seus exames, está ali ouvindo. Então, eu vou te dar exemplos rápidos. Muitas vezes você está ali, o perito está lhe fazendo algumas perguntas e você está morrendo de dor, você está incapacitado e você responde para ele, mas dá para aguentar. Não, não dá para aguentar. Se você está ali, eu tenho certeza que essa dor, ela está lhe impedindo. Então, é o tipo de fala, né, de fato, que não é coerente com a perícia, não é coerente com aquele seu momento. Então, vamos cortar isso, tá? Estou melhorando. Se você está melhorando, então por que você está diante de uma perícia médica? Para, fazer um pedido de benefício? Não, você não está melhorando. Eu tenho certeza que se vocês estão ali com laudo, muitas vezes 60, 90, se você está com a perícia mais de 60 dias, você não está melhorando. Você precisa realmente de um tempo de recuperação, eu volto a dizer, temporário ou permanente. Então, evite esse tipo de fala, porque muitas vezes nem condiz com a sua verdade. Você não está melhorando, você está incapacitado, aquilo está lhe incomodando, está lhe impedindo a sua vida laborativa, a sua vida de trabalho. Ou então você responde, eu estou fazendo um bico. Já viu nessa expressão? Então evita esse tipo de coisa. Muitas vezes eu sei aqui, os meus segurados, queridos, fazem porque às vezes estão totalmente sem renda e vão fazer alguma atividade rápida porque está absolutamente sem renda. E muitas vezes você está passando necessidade, mas você está morrendo de dor. Não, você não está fazendo bico, na verdade. Você está realmente num momento lamentável, num momento com dor, fragilizado. Então, também não é uma fala adequada para uma perícia, ok? Não esqueça, é uma perícia técnica, ele está avaliando. Ele está ali para poder cruzar todas as informações. Cuidado, hein? Então, pessoal, o que você fala na perícia pode destruir o seu laudo. Não adianta, então, estar com aquele laudo que eu dei as instruções muito bem preparados e você vir com esse tipo de fala. Como eu disse, muitas vezes nem a ver com a sua realidade, porque você estaria realmente num momento de aflição. Erro 4. Desconhecer o próprio histórico previdenciário. Vocês já ouviram falar do CNIS? Eu tenho aqui no meu canal vários vídeos falando sobre isso, que é o teu extrato previdenciário, que conta a tua história de trabalho. Está no seu aplicativo do INSS, pessoal, dá uma olhada antes de ir para a perícia, isso é importante. Por exemplo, ele vai fazer perguntas e ele precisa saber se está condizendo com a verdade, ou seja, o perito o tempo todo, ele cruza as informações com o CNIS. Eu vou dar um exemplo. Você está diante de uma perícia e te faz uma pergunta se você teve um auxílio por incapacidade, e você diz que não teve. Só que está ali no seu CNIS que você teve um auxílio por incapacidade há 3 meses atrás. Pessoal, isso pode dar um indeferimento automático, porque não condiz com a verdade. Tome cuidado com isso. Eu vou dar outro exemplo.
está lá constando, né, no seu último dia de trabalho que você trabalhou até o dia 10 e você falou que trabalhou até o dia 30, por exemplo. Isso está incoerente com a informação. Então, por favor, analisem o seu CNIS. O ideal é que você procure um especialista para que você não tenha um deferimento na sua perícia, ok? Então, pessoal, cuidado, porque contradições entre o histórico e o pedido geram o quê? Indeferimento automático. Tome cuidado com isso. Vamos ao erro 5? Ir para a perícia, eu acho que, sem dúvida, pessoal, sem orientação jurídica. Procurem o especialista, né? A maioria só procura um especialista, um advogado especialista, depois da negativa, ou seja, depois que você já foi indeferido na perícia. O que fica muito mais difícil reverter. Procure especialista antes. Olha quantas coisas, né? Para que você consiga mostrar melhor essa verdade para o perito. Não é isso? Então, essas são dicas muito importantes e valiosas. Quando o correto, pessoal, é estruturar o pedido antes, é analisar tudo, é se planejar, eu sempre digo isso, né? Para evitar erro e depois, para reverter é muito mais difícil, tem que entrar com o processo e complica muito mais e você fica sem a sua renda e sem o seu benefício, o que traz muito prejuízo para a sua vida. Então, pessoal, a perícia do INSS, tenham em mente, não é uma conversa informal. Não acho que naquele momento é uma conversa informal, não é, tá? É um procedimento técnico, grave isso, tá? Que decide se você vai ter o benefício ou não, ou seja, se você vai ter a renda ou não. Se você vai passar por perícia e já teve um benefício negado, ou vai passar agora, gente, procure a orientação de um especialista, ok? E se precisar, o número do nosso escritório está aqui na descrição desse vídeo. Espero tê-los ajudado.